Então, dando continuidade à nossa série sobre planetas retrógrados, então agora a gente vai falar um pouco sobre o movimento de Mercúrio retrógrado. Mercúrio, que é a retrogradação mais conhecida, mais famosa de todas. Então, Mercúrio ele é um representante de comunicação, das mensagens. Então, como a gente fala, como a gente escuta. Então, vai falar sobre contratos, também pode falar sobre viagens, né? Mais pequenas viagens, mas também pode Uhum. falar sobre viagens maiores, sobre ruas, trajetos, veículos de locomoção também, né? Que mais que você vê que normalmente impacta, assim, quando tem essa retrogradação de Mercúrio, num nível universal, né? Num nível coletivo. Eu acho que é o movimento em geral, né? O ritmo das coisas, não só o movimento de se deslocar aqui e Uhum, ali. Sim, isso a gente percebe, né? Principalmente para quem sai e precisa fazer as coisas fora de casa, dar uma percebida nisso. Mas eu acho que o ritmo das coisas muda uhum, bastante quando o Mercúrio está retrógrado. A gente vê que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. uhum, Porque não sai, uma das coisas que a gente pode pontuar, né, tanto na primeira parte que a gente estava falando de Saturno, quanto em todos os outros, que você comentou comigo antes da gente começar, que a gente não tem controle. Quando o planeta está retrógrado, a gente tem que perceber que a gente não tem total controle das coisas, né? A gente faz o que é possível ali, mas o resto a gente percebe que foge, né, do nosso uhum, controle, porque é justamente para a sim, gente refletir sobre as coisas que estão acontecendo, né? sim. E eu acho que também pensar, que é uma coisa que também a gente comentou antes, que sempre acontece, retrogradação sempre acontece. Então, Uhum. principalmente Mercúrio, três, Sim, quatro vezes no ano. Então, e aquilo, a gente está sempre revisando, a gente está sempre olhando o passado, a gente está sempre buscando melhorar. Então, eu acho que é também não entrar em pânico porque é algo que acontece. E às vezes, tem sim, pessoas que às vezes nem vão sentir o efeito de Mercúrio retrógrado, porque às vezes, exato. sei lá, não é o regente do seu mapa, não é o regente do seu ano, não tem nada importante ali em Gêmeos, Virgem. Às vezes pode dizer mais em relação a outra pessoa, né? Outras questões. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando sobre Saturno também, é olhar. Então, as áreas da sua vida, então a gente vai falar, falando agora sobre a retrogradação do Mercúrio em Leão, é olhar ali as áreas da sua vida, onde eu tenho Gêmeos, aonde eu tenho Virgem, eu tenho algum planeta, algum astro nesses signos, e essas áreas da sua vida, então, e também onde você tem o Uhum, signo de Leão, é um momento de rever, de reanalisar, de olhar, e também aquilo que a gente estava falando de retomar, né? Então, eu estudei, sei lá, eu fiz aula de canto, fiz aula de atuação. Então, agora veio essa ideia, por que que eu não retorno, né? Às vezes eu parei no meio porque eu tive que fazer uma outra coisa, ou às vezes parei um livro no meio, né? Que também é uma coisa bem mercurial, né? uhum, Pensar no sim, livro, né? sim. Eu acho que a gente pode pensar nessas questões. Lembrando que vai começar agora no dia 18, né, o período de Mercúrio retrógrado, então começa na Uhum, sexta-feira que vem, isso, uhum, e vai até o dia 11 de agosto. Então, a gente uhum, tem esse período ali para a gente refletir sobre essas questões. E se tratando uhum, do signo de Leão, né, eu acho que vai muito, porque eu percebo que quando o Mercúrio está em Leão, principalmente a interação, a comunicação entre as pessoas fica um pouco no sentido de se a comunicação não está muito equilibrada, fica aquela em coisa si de mesmada. tentar. E também colocar a sua verdade, a sua opinião acima da opinião do outro, sabe? Então, algumas Uhum, rusguinhas ficam mais em evidência quando o Mercúrio está em Leão. Às vezes não é nem por mal, às vezes é o tom na conversa que bate errado ali e uhum. acaba levando para um pessoal, digamos assim, né? Sim, é aquela coisa meio voz de autoridade que você fala, mas Uhum. parece que você tá meio mandando na pessoa. Eu vejo que às vezes o Mercúrio em Fogo tem muito isso, né? É. Tipo, você fala assim, porque fogo é quente, seco, então é aquela coisa que Uhum. é muito direta, muito assertiva. Então parece que você tá realmente, é uma voz de comando, né? Mas ao mesmo tempo eu também penso, né? Pensando em coisas legais do Mercúrio em Leão, o quanto pode ser legal também essa questão de autoafirmação, no sentido de você afirmar para si Sim. mesma coisas positivas, sabe? Às vezes perceber. Isso eu acho que é uma coisa que eu também falei esses dias no horóscopo, de às vezes você perceber como tá o seu diálogo interno consigo mesma, sabe? Então aquilo que a gente até tava falando também no Saturno, às vezes você não tá meio carrasco de si mesma ali na sua comunicação, sabe? Uhum. Tá horrível. Não tem nenhum.
nenhuma consciência, não é exatamente consciência que eu queria falar, né? Mas, sabe, não ter esse aprofundamento, né? Porque eu acho que os signos fixos, Leão é o signo fixo do fogo, né? Aprofundar nisso, né? Às vezes nessa questão da criatividade, que eu acho que esse é um Sim, dos pontos positivos do signo de Leão, né? Ser criativa a partir do que tá ali, criar algo a partir disso, né? Às sim, vezes recuperar também, pensando na retrogradação de Mercúrio, recuperar ferramentas, né? Mercúrio vai falar sobre formas de organizar, sobre métodos, lógicas. Então, recuperar uma rotina que eu tinha que me vitalizava, recuperar uma sim, prática né, pensando também em Leão, uma questão atlética, uma questão artística, né? Que mais que a gente pode exato. relacionar assim num Mercúrio em Leão, que você vê que a gente pode aproveitar? Engraçado que a hora que você estava falando Você foi falar do teu post sobre o diálogo interno, eu tinha lembrado disso, eu ia usar como exemplo, né? Uhum, Usar esse período, principalmente agora que vai ficar retrógrado, para a gente refletir como que tá o diálogo com a gente mesmo, nesse sentido de uhum, autocuidado, né? Das coisas que a gente tá falando, tá afirmando, tá propondo para si, né? Porque uhum, vamos falar que Mercúrio dá ênfase no aspecto mental de Mercúrio, não apenas de comunicação, né? uhum, Como que a gente está cuidando, como que a gente está alimentando a nossa mente. A criatividade é muito importante nesse sentido, né? O Mercúrio em Leão, acho que é o terreno, assim, para a gente exercer criatividade, até como uma forma da gente aliviar, né, a pressão, o excesso mental nessa rotina que a gente está levando. E eu acho legal uhum, como essas coisas vão se casando, porque como a gente falou de Saturno antes, que dá uma desacelerada no tempo, né, esse Saturno retrógrado, o Mercúrio retrógrado ele vem também para dar uma desacelerada num sentido mais pessoal, né? Porque a gente está falando de um planeta pessoal. É nesse sentido, então, beleza. Eu preciso refletir sobre algumas coisas na minha vida, ou então eu preciso desacelerar algum aspecto da minha vida. Eu posso utilizar dessa energia de uma forma mais produtiva, mais criativa, para trazer mais bem-estar, para trabalhar essa questão leonina também de autoafirmação, autossegurança, né, autoconfiança. Eu acho que é positivo nesse sentido, porque daí isso começa a refletir nesses outros aspectos que a gente usou como exemplo, na comunicação com outras pessoas, porque se eu estou sendo muito reativa internamente com uhum. questões que eu não estou olhando, eu acabo aliviando isso e isso passa de uma forma diferente no dia a dia, no entorno, né, nas outras questões. Eu acho que é interessante olhar nesse sentido também. Uhum. Sim, você falando me veio muito essa nossa, eu tô sempre enroscando para falar essa palavra. Esse desacelerar da mente também, né? Então eu Uhum, acho que é isso, sim. aproveitar. E quando eu acho que as práticas assim de meditação, tem algumas práticas de meditação que eu faço que é muito a gente mudar o ritmo, então fazer as coisas de uma forma extremamente lenta. Então, Uhum, quando você vai ali, né, às vezes tem alguns movimentos, sei lá, tipo, levantar os braços, fazer umas coisas circulares. E quando você faz dessa forma extremamente lenta, você se aprofunda, você traz mais atenção, né? E até exato. Mercúrio, que também a gente pode pensar na respiração. Então, quanto mais a nossa respiração é profunda, mais lenta, né? A respiração ela tem muito essa correspondência com a mente, com os pensamentos. Exato. Então, uma coisa agora que me veio também, por exemplo, é meditar olhando uma vela, né? É uma coisa, fogo, né? Uma coisa muito de você foca na vela, então esse foco interno ajuda a focar a mente também. Mas pode ser qualquer coisa, né? Então, sei lá, você foca aqui no celular, numa caneta. Qualquer coisa que você foque a sua mente ajuda também nesse foco dos pensamentos. Então, também pode ser um treino. Eu acho que essa Uhum, pode ser uma sim. prática legal de meditação, assim, sabe? Pensando no. Já dando uma ideia aí para esse Mercúrio em Leão, né? Me veio agora, falando veio essa ideia. E Acho para que. mim veio também essa coisa da criatividade, porque olha que interessante, há algumas semanas atrás, eu acho que foi nesse período que Mercúrio entrou em Leão, começou a voltar para mim uma vontade de fazer algo que eu fazia anos atrás, e eu parei nos últimos tempos, que é pintar, desenhar, sabe? E eu tinha remetido isso, essa vontade, não sei por qual motivo agora, ao Urano entrando em Gêmeos, que tem também essa coisa de resgatar coisas, né, passadas, essa coisa da mente também de Gêmeos. Mas agora você falando,
Eu falei, cara, é muito esse aspecto de usar, porque tem gente que não gosta da meditação em si, no sentido de sentar e acalmar a respiração e ficar ali, e não pensar em nada. Tem gente que simplesmente não consegue, né? Mas Uhum, existem as outras formas que a gente entra num estado meditativo no dia a uhum. dia que às vezes a gente nem percebe. Para mim, uma dessas coisas é essa atividade, é o desenho, a pintura. A minha mente simplesmente desliga e eu fico imersa naquilo ali, e para mim é uma forma de meditação. Então, cada um buscar essas coisas assim, fazer dança, teatro, sabe? Coisas que despertam, porque pode ser uma forma também meditativa, que desliga a mente do Sim, automático, da correria do dia a dia e coloca a gente no momento presente, porque a meditação é colocar a gente no momento sim, presente, né? exatamente. Eu acho que leão, para mim, eu relaciono muito com essa palavra, presença, né? Estar aqui, estar no aqui e É, agora. uhum, E é isso, qualquer prática, assim, sei lá, cozinhar, conversar, eu acho que é essa busca de estar no aqui. O que mais que eu estava isso. pensando em falar sobre esse Mercúrio enquanto você estava falando? Ah, lembrei que eu acho que eu também falei isso esses dias no horóscopo, né? Pensando muito nesse contato com a nossa criança interna, porque eu acho que o leão muitas Uhum, vezes ele remete a essa espontaneidade, né, da criança, de quando sim, então às vezes tem essa retomada e eu sempre que vem essa temporada leonina, sempre me vem à mente o livro O Caminho do Artista, sabe? Que tem aquele que monte de legal. exercício. Eu até tô Aham, pensando, quando começar o Sol em Leão, eu vou emprestar esse livro de novo da biblioteca. Porque é muito isso, você escreve cartas, você tem um encontro com o seu artista interior, você escreve diariamente sobre o seu fluxo de pensamento. Então, eu acho que é um livro muito sim, legal para a gente associar a isso. Também tem o livro da Elizabeth Gilbert, não sei se fala assim, que é A Grande Magia, que ela também traz muito esse contato com a criatividade, como sendo, eu acho que o Leão também traz muito isso, né? É como se fosse mesmo um direito divino nosso, sabe? Então, esse ato de criar, da gente saber que a nossa criação é tipo um direito divino, um direito natural mesmo. Então, a uhum, gente se apropriar disso, dessa energia criadora, que eu acho que o leão, o sol, né, eles carregam muito isso. Então, acho que práticas de olhar para isso, até pensando que o sol está em câncer ainda, né, semana que vem ele vai para leão, sim, mas ele ainda está em câncer, então esse contato com o passado, inclusive a minha psicóloga, semana passada, foi, semana passada, ela passou muito esse exercício, assim, porque eu tô lidando com questões, assim, de trauma e tal, uhum, e daí, sempre que me vem esses sentimentos muito intensos, é aquilo, eu visualizo a minha criança, ali eu criança, aquela fase que eu sei que é mais tensa, e eu converso com ela, eu pergunto o que ela quer, eu abraço, sabe? Eu escuto ela, eu dou essa atenção, né? E daí eu integro isso. E, tipo, toda hora, assim, que eu sinto que eu tô sendo engatilhada, que vem essa, ai, medo de abandono, uhum, medo de, sei lá, insegurança, de ser julgada, de querer validação, de querer atenção, né? Então eu acho que isso também é uma prática muito legal e tem me ajudado bastante, assim, sabe? Então isso de visualizar também, que acho que até já entra nesse aspecto mais de Netuno também, que eu acho que favorece isso, mas aham, Mercúrio também, né? Porque essa questão da mente, das ideias. Então eu acho que olhar para isso e olhar para esses aspectos de nós através dessa, como eu falei, do caminho do artista, eu acho que pode ser muito legal, né? sim. É isso. E você falando isso me fez lembrar também que dias desses eu estava conversando com uma cliente minha justamente sobre isso, desse contato com a criança que a gente foi, né? E é muito sobre isso. Essa temporada, principalmente de Mercúrio, em Leão, ainda mais retrógrado, esse exercício, e eu lembro que eu tinha falado isso que você falou, mas eu falei também para ela que fazer coisas que a gente queria quando criança e não podia, ou então foi impedida de fazer, fazer agora Uhum. é uma forma de resgatar e reconhecer aquela criança e nutrir aquela criança e faz tão bem para a gente no presente. Uhum. Coisas, Sim, sabe, que são pequenas mesmo, que a gente queria quando era criança, mas não podia fazer, vai lá e faz, sim. por mais bobo que isso pareça ser hoje, mas não é Uhum. bobo, porque você vai Sim. ver que no momento que você fizer aquilo, você vai falar, cara, que delícia, tipo, traz uma diversão, traz uma leveza, traz uma criatividade.
Então, eu acho que para esse Mercúrio retrógrado, Mari, principalmente em Leão, é nesse sentido de tirar momentos para a gente cuidar da mente num sentido assim, despretensioso, sabe? Dando voz Uhum. à criatividade, dando voz aos pensamentos, né? O que mais que você acha que seria interessante? É, eu acho que é isso, essa retomada talvez de práticas criativas, de formas de pensar mais criativas, sabe? Desse olhar para trás, mas revendo mesmo no sentido, tá, eu faço isso, mas como que eu posso melhorar isso também? Como que isso Uhum, pode me trazer mais energia, mais ou trazer também mais consciência de mim mesma, mais presença? sim, Como que eu posso estar mais presente aqui? Que ferramentas eu tenho? Acho que isso é legal também. Quais são as ferramentas que eu tenho para estar presente? ótimo. Sabe? Eu acho que pode ser uma questão que a gente faz durante esse trânsito. E às vezes legal também, né? Pensando que o leão rege o sol, não só olhar o sol do céu do momento, mas o nosso próprio sol. Então, que ferramentas que eu dou para o meu sol se expressar? Né? Para essa Uhum, autoridade sobre mim, para esse poder sobre mim mesma, essa consciência de mim mesma. Então, acho que pode ser legal a gente olhar para o nosso sol interno também, né? Para trazer, porque às vezes é sim. muito específico, né? Tipo, eu que tenho sol em Capricórnio é forma de disciplina, não só, né? Mas cada um eu acho que tem o seu jeitinho, tem o seu próprio Mercúrio também. Eu acho que é sempre legal É, olhar a a gente... casa onde está Leão também, né? Uhum, sim. Então, todos esses aspectos, né, eles podem aprofundar. Ah, e eu acho que uma coisa também que a gente talvez tenha mencionado por cima é pensar assim que Mercúrio ele rege o signo de Gêmeos e de Virgem, que são signos mutáveis. Então, assim, principalmente Gêmeos, né, tá muito acostumado com improviso, com adaptação. Então, eu acho que Uhum, é a gente focar nisso, sabe? Então, cara, deu errado, mas dá um jeitinho. Vai dar, assim, vai dar merda. A gente vai perder o horário, vai mandar aham, uma coisa no lugar do outro, vai dar um erro. Tipo, cara, dá um jeito. A gente vai dar um jeito, tem jeito. Pergunta, exato. usa, seja mercurial, pergunte, seja curiosa, tá? Mas negocia. Eu acho que Usa a criatividade leonina. sim, sabe? Eu acho que esse é o momento da gente colocar as nossas ferramentas ali em ação. Acho que isso a gente estava falando até antes de gravar, acho que eu mencionei assim antes de gravar, que é tipo, utiliza ali os seus planetas em signos mutáveis do seu mapa, bota eles para É, funcionar. Tipo, vamos flexibilizar, que eu acho que isso é uma palavra também dos signos mutáveis, né? Ser flexível, exato. receber o que vem do outro e a partir daí gerar algo novo, sabe? Então eu acho que é Sim, um porque às vezes o leão tem muito essa coisa de é o que eu sempre faço, é né? um Os signos, signo fixo. signos fixos têm muito isso, né? É, Então, é assim, é desse jeito, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E daí, às vezes, isso que dá uma emperrada na retrogradação de uhum, Mercúrio, né? Porque às vezes, quando tá retrógrado em planetas mutáveis, às vezes até cardinais, é mais fácil. Só que às vezes ele é o nosso ego. Nossa, isso aqui, tipo, ai, se eu mudar isso agora, se eu falar que eu errei, se eu. Tipo assim, cara, a gente erra o tempo inteiro. Sabe? A gente exato, faz merda, a gente é imperfeito, aceitar que você é humana, sabe? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando de a gente não tem controle de tudo. Então, assim, baixa a nossa bolinha, sabe? A gente exato. não é tão importante assim, a gente não é tão foda assim, a gente não é tão especial assim, sabe? Todas aquelas coisas, assim, bem de Nossa, pessoa isso é até, muito Mercúrio retrógrado em Leão. sabe? Tipo assim, gente, ai, não é tudo isso, sabe? Então, eu acho que é muito baixar a nossa bolinha ali, ver que às vezes a gente não é todo esse leão, às vezes a gente é apenas um gatinho manhoso, Uhum, né? manhoso principalmente. E tem ainda esse Plutão em Aquário ali, de alguma forma, em oposição, né? Oposição por signo, sabe? Que eu acho que pode ser muito curador, muito transformador, se a gente baixar um pouco, diminuir esse nosso ego no sentido do egoísmo mesmo, Do né? controle. Da arrogância, Uhum, sabe? Até desse um tal perfeccionismo também, né? Descer ali exato, desse trono e às vezes buscar outras respostas, buscar outras formas, né? E isso pode ser muito curador para nossa mente, para o nosso coletivo, né? Eu acho que eu acho que são essas questões que podem vir à tona e que a gente pode focar, pode fortalecer, né? Fortalecer a nossa mente, eu acho que isso também. Mercúrio é um práticas para fortalecer
a nossa mente também pode ser importante. Porque, assim, eu tô pensando muito no Mercúrio e Leão fortalecido, né? Pessoas que têm a mente fortalecida, mas às vezes você tem um ego muito fraco e fica muito refém dos outros. Então, às vezes também é isso, Exato. é você olhar, cara, eu não tô me posicionando, eu não tô me colocando, eu não tô falando sobre os meus desejos, sobre o que importa pra mim, sobre quem eu sou. Eu acho que o Leão é muito isso também, a nossa individualidade, a nossa força, a nossa coragem. Cara, como que eu resgato a minha coragem de ser eu? Né? Sim. Agora eu lembrei daquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei por quê. Será que ela tem alguma coisa em Leão? Mas enfim, me veio isso, né? São essas práticas que a gente tem que ter. Saber que vai ter desencontros, vão ter erros, a gente vai escrever algo errado. Mas é isso, sabe? Eu acho que ter essa. Não sei se é necessariamente compaixão que eu queria falar, mas vou usar essa palavra, essa compaixão, tanto com nós mesmos quanto com os outros, com os erros dos outros, Uhum. sabe? Tipo, cara, às vezes a pessoa passa a data dela errado do nascimento e a gente tem que fazer o mapa de novo, a leitura do mapa de novo, Acontece. sabe? Acontece, e às vezes, sei lá, eu envio o livro para o endereço errado, eu envio de novo, eu peço desculpa, né? Eu acho que é muito utilizar essa versão improvisada mesmo do Mercúrio. É, a gente tem que saber improvisar, né? Na Sim, vida, nas coisas. E é isso, erros vão acontecer e a gente vai aprendendo assim a lidar. Eu acho que esses períodos de retrogradação dão uma baixada no nosso ego mesmo, sabe? Tipo, você não é o rei do mundo, né? E daí, não, enfim, você acho que foi cirúrgica, perfeita, porque é justamente isso. Eu ia até te falar o que então, né, prestar atenção e evitar nessa fase de Mercúrio retrógrado. E é exatamente tudo Uhum, isso que você falou. Pensando no Leão sendo um signo fixo, essa coisa da teimosia, de tipo, uma coisa não deu errado sim. agora, e Tá ficar teimando ali. choramingando, teimando, falando, cara, solta isso, vai fazer outra coisa, esquece, não deu certo. Não era para dar certo agora, depois você resolve. Não fica se colocando, se mantendo nessa posição de estar certo, de estar sendo superior, porque agora não vai dar certo desse jeito, não é como você quer controlar agora. Então, se vira para Sim, resolver de uma outra forma, né? Seja um pouco mais humilde, como você falou, seja mais generoso com a tua mente, porque se a gente fica muito fixo naquilo que a gente está insistindo e não está dando certo, a gente está sendo injusto com a gente mesmo e a gente acaba até prejudicando outras pessoas que estão em volta, né? Porque a gente fica naquela teimosia, naquele foco fixo ali, e a gente acaba sendo estúpido, sendo ignorante, arrogante. É tudo isso que você falou. É muito importante a sim. gente prestar atenção nesse período, né? Nesse Uhum, tipo de comportamento. sim. Acho que é isso, então, para esse trânsito de Mercúrio, né? Uhum, sim, Há uma coisa que também a gente tinha falado que pode ser interessante, prestar mais atenção nesse movimento, no dia que começa, né? 18, é isso, né? Não tô falando isso. besteira. Então, 18 de julho. nesses dias antes, né? Então, esses 3 dias antes, 3 dias depois, ou pelo menos um dia antes, um dia depois, assim, ter mais atenção, ter mais cuidado, se puder evitar, né? Porque às vezes acontece aquilo que a gente falou. Exatamente no dia da troca, tem esse momento que ele estaciona. Então, ele fica Uhum, quase parado, praticamente parado ali. Então, as coisas elas podem parar, podem congelar de alguma forma. Então, se sim, possível, né, evitar isso. exato. É isso mesmo. Perfeito. E é logo, em 11 de agosto já acaba. Não vai Uhum. durar muito. Sim, é aproveitar e tirar o que tem de melhor, né, dessa época mesmo. Exatamente.